Muita gente está comentando o episódio ocorrido no carnaval desse ano, envolvendo o Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Muita coisa já foi dita, muitos vídeos já foram gravados. Aliás, agora virou uma prática comum, principalmente de cristãos e pastores, comentar tudo sobre todos. Todos os casos que ocorrem dentro e fora da igreja são comentados agora. Será que nós fomos chamados para dar nossas opiniões acerca de todas as coisas? Será que temos que ficar cada dia mais atraindo inscritos para nossas plataformas e aumentando nossos seguidores? Bom, não sei se esse é o chamado primário da igreja e principalmente dos ministros. Seu chamado primário é pregar o evangelho, é pastorear o rebanho de Deus, é ensinar a sã doutrina à igreja e fazer o povo crescer, a imagem de Cristo. Mas do episódio que mais me constrange, não é necessariamente a fala da mulher e o atrito ou o conflito que ocorreu naquele ambiente de carnaval, mas são os comentários dos ditos pastores, falando que ocorreu uma batalha espiritual enorme naquele dia. Tem que escutar essas coisas, que o evangelho foi pregado, que Deus usa até uma mula. Comentários como esses, que no final das contas foi positivo, porque ninguém nunca ouviu falar de arrebatamento, e agora todo mundo está comentando sobre arrebatamento, sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus, e muitos cristãos fazendo esse tipo de comentário. Queridos irmãos, a Bíblia não fala que a nossa função é ficar falando de Apocalipse. A Bíblia não fala que a nossa função é falar de arrebatamento. Jesus não disse, ide e pregai o arrebatamento para toda criatura da terra. Jesus não disse, ide e pregai o Apocalipse para cada criatura da terra. Não falou isso. O Apocalipse está contido nas Escrituras, é o último livro do Novo Testamento. O final dos tempos é real e verdadeiro. Jesus irá vir pela segunda vez nessa terra. Irá buscar o seu povo. E após isso vai haver juízo final, novos céus e nova terra. Mas a mensagem que nós devemos passar não é do Apocalipse, mas de como se salvar dele. Imagine comigo, pense comigo por um momento. Se você mora em uma cidade na costa do mar, ou litorânea, e uma onda de 300 pés de altura está vindo e vai devastar toda a cidade. Não há como escapar. Ninguém pode escapar dessa onda, ok? A única maneira é se preparar, se proteger. E eu sou o salva-vidas, ok? Que estou com colete. Eu aviso que vai virar onda, mas eu estou com vários coletes comigo. De modo que eu digo para você, sem o colete você vai morrer. Para você resistir a essa onda, não morrer afogado, você precisa fazer uso do colete que eu tenho em mãos. E eu vou entregar um colete para cada um. Então o salva-vidas não só anuncia a onda que é irresistível, não só anuncia que uma onda cobrirá toda a cidade e que ninguém pode escapar, mas o salva-vidas também oferece os meios para se salvar. Ele oferece a solução, que é o colete, e cada um que tomá-lo pode se salvar. Esses pregadores só ficam falando. Tem um senhor aí na internet que não pode acontecer o menor sinal na terra, Jesus está voltando, está secando o Jordão, um acordo foi assinado, a OTAN, a ONU, olha o Apocalipse, olha Jesus, o arrebatamento está perto. E daí? O que isso contribui para o pecador? Absolutamente nada. Ao invés de estar pregando, arrependei-vos, porque o tempo está cumprido e o reino está próximo. Eu preciso ensinar para essas pessoas como se livrar da ira vindoura,
Como escapar do juízo final? Como não passar as taças da ira de Deus? Isso é só com a conversão, é só com a salvação. Nós já estamos fartos de pregadores apocalípticos, fartos de doutrina de arrebatamento, fartos de material escatológico, e temos uma igreja ainda cheia de inconversos, cheia de bodes, cheia de homens e mulheres que não são regenerados. E é isso que vai livrá-los no dia final. É se eles nasceram de novo ou não. Se eles se arrependeram dos pecados e creram em Jesus, no seu sacrifício perfeito e suficiente. É se eles agora andam em novidade de vida e são habitados pelo Espírito Santo. Esse é o colete que irá salvá-los. E qual a forma deles apanharem esse colete? É a pregação do Evangelho. Mas não é a pregação da cura. Não é a pregação da prosperidade. Não é a pregação da paz e quietude. Não é a pregação coach. Não é a pregação do melhor aqui e agora. Deus vai te dar vitória. Deus vai te fazer por cabeça. Deus vai te curar as doenças. Deus vai prosperar você. Venha para a igreja A, a igreja B. Faça isso. Siga o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta. Ore em línguas estranhas. Tenha dons. Tenha um ministério, tenha um cargo. Nada disso. Muito menos ficar falando o arrebatamento, o apocalipse, o rio do Jordão secou, o tratado, os judeus, a OTAN, Putin. Que bobagem. Que pena que esses pregadores são tão ingênuos e alguns com a mente tão férteis. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, vai dizer: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ele faz uso dos sentinelas do Antigo Testamento, que ficavam em torres, vigiando o acampamento. E quando o inimigo se aproximava, o sentinela tocava um acorde na trombeta, que a população, ao ouvir, identificaria que tem um inimigo vindo. Então se prepararia para o ataque. E Paulo vai dizer: se os púlpitos, se a trombeta não der sonido certo, se a mensagem do púlpito não for certa, não for cristocêntrica, não for fiel, se a pregação não for verdadeira, como o povo vai se proteger? Como vai preparar para a batalha? Ou seja, como vai se preparar para a volta de Jesus? Como vai se preparar para o arrebatamento? Como vai se preparar para a ira vindoura, para o castigo eterno? Se a trombeta dos púlpitos não está dando sonido certo. Ou seja, se a mensagem que está sendo pregada não é o evangelho, é teoria de conspiração, Illuminates, batalhas espirituais estapafúrdias, demônio para tudo quanto é coisa, demônio da cárie, demônio da dor de barriga, demônio da opressão, principados, espíritos territoriais que você tem que combater com óleo, ato profético, declarar, profetizar, tudo conversa fiada. Esse é o sonido incerto. Essa mensagem não vai salvar as pessoas, porque as pessoas precisam se arrependerem dos pecados e crerem em Jesus. E como isso é possível? Qual é a mensagem certa? Qual é o sonido certo que esses púlpitos deveriam dar? O evangelho da graça e da glória. Que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, mas o homem transgrediu e pecou, e com ele todos os homens, de modo que eles estão debaixo de juízo e de condenação. Há uma sentença negativa sobre eles. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou seu Filho à semelhança de homem, para cumprir toda a justiça de Deus e a sua lei, e morrer na cruz substitutivamente por nós, pecadores. Ao morrer, ele leva com ele nosso pecado, e com o pecado a culpa, e paga pela culpa, sendo punido por Deus, quando recebe a sua ira. Ao receber a ira e morrer, ele satisfaz as demandas da justiça divina. Ele satisfaz a justiça divina que exigia ser satisfeita em razão dos nossos pecados. Ela não satisfaz em nós, punindo a nós. Satisfaz em Cristo, punindo a Cristo. No terceiro dia, Cristo ressuscita dos mortos, mostrando que o sacrifício dele é suficiente para redimir o povo de Deus. E que Deus aceitou o seu sacrifício como pagamento
pelos nossos pecados. E depois de ressuscitado, ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem. Abandonar o pecado, os ídolos, a iniquidade, o adultério, os vícios, a mentira, a lascívia, o rancor, o ressentimento. Abandonar a ideia de salvação por obras, pela própria justiça, pelo próprio esforço. Velas, missas, procissões, santos, religiões, documentos, confissões, guarda de sábados, de dias, profetas, apóstolos, bispos, nada disso. Confiar apenas nos méritos de Cristo, na obra completa de Cristo na cruz do Calvário e recebê-la por fé, como uma obra da graça de Deus, um favor imerecido, um presente que Deus nos dá. Esse é o Evangelho. É isso que temos que propagar. Cristo vem. E se ele não vier daqui 10, 20 anos, se ele vier daqui 100, 200, ele vai vir para mim e para você no dia da nossa morte. E tudo que nós precisamos é no dia da volta dele, ou da nossa morte, estarmos vestidos com a justiça de Cristo, mediante a fé no seu sacrifício. É isso que as igrejas precisam. É isso que precisamos falar. Não é de arrebatamento, não é de muro das lamentações, não é de batalhas espirituais estapafúrdias. O pecador tem que largar o pecado. A igreja que professa com os lábios, mas nega com os atos, como disse Isaías, seu coração está longe de mim, ela precisa se arrepender e viver uma vida digna e reta do Senhor e parar de crer nesses contos de fadas mirabolantes. É isso que a Igreja de Cristo precisa. Se você pode, compartilhe essa mensagem com seus contatos.